Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos, em mais uma oportunidade, substituir o nosso irmão Jackson, que por motivo dessa pandemia tem que ficar cuidando da senhora Mineiro, que é uma pessoa doente. Então a gente já sabia da antecipação, então nós nos preparamos então para apresentar alguma coisa para vocês na noite de hoje. Então, nós gostaríamos de dar uma conversada aqui. Eu gostaria que vocês também nos ajudassem. Eu vou fazer umas perguntas para vocês, não precisa responder falando. Basta que levante o braço. Concorda ou não concorda? A primeira pergunta, porque o tema que nós vamos falar, depois eu vou escrever aqui no quadro, é se vocês, primeiro, eu não sei se todos aqui são espíritas. Eu não diria nem espíritas, mas kardecistas, né? Que é diferente. Tá? A codificação feita por Allan Kardec, que é o espiritismo propriamente dito, então nós dizemos ser kardecistas ou espíritas. Então, como eu não sei se todos aqui são, e também não precisa ser, aqui a gente não pede carteirinha para quem é a religião de cada um, não importa. A porta está aberta para todos entrarem. Então eu vou fazer uma pergunta, independente de quem seja espírita ou não. Nós aqui temos cursos para iniciantes e para quem já está mais adiantado. A doutrina fala muito numa palavra chamada reencarnação. Não é a encarnação, é reencarnação. Encarnação seria para a primeira vez, quando você, seu espírito, conseguiu encarnar. Mas como nós somos repetentes, então nós somos reencarnados. A pergunta que eu faço é a seguinte: vocês acreditam na reencarnação? Levante a mão quem acredita. Muito bem. Agora eu vou fazer outra aqui. Vamos ver se bate com essa. Quem tem medo de morte, da morte aqui? Bom, quem não tem medo da morte? Bom, vamos fazer de conta que a gente acredita nisso. Né? Porque o Chico Xavier também tinha medo de morrer. Tanto é verdade que ele, no avião lá onde ele estava na ocasião, acho que era um avião da Varig, inclusive, começou a dar um negócio lá em cima, ele começou a gritar: eu não quero morrer, eu não quero morrer. O Chico Xavier. E foi chamada a atenção pelo espírito de Emmanuel. Então, na verdade, ter ou não ter medo da morte, lógico, tem até gente que não tem mesmo. Alguém tem dúvida de que vai morrer um dia? Então nós não precisamos ter medo, né? O problema é que a gente não sabe quando, como, onde e de que forma. Tá? Então isso nos faz ter estar amedrontado com essas coisas que a gente vê, inclusive com a morte. Sabe por quê? Uma das razões, nós temos tanta dívida que nós não temos certeza para onde é que a gente vai. Ainda temos a visão de céu e inferno. Meu Deus, eu fiz tanta coisa ruim aqui, eu devo ir para o inferno. E por que não melhora para ir para o céu? Porque o tema que nós vamos falar aqui é justamente esse. O desencarne, ou seja, da morte. Bom, desde sempre, se acreditou na vida eterna, ou seja, na alma imortal, desde sempre. Países como Índia, Japão, a própria China, tantos outros lugares, no Egito, por exemplo. No Egito chegaram ao ponto de que os faraós, quando morriam, os engenheiros que faziam os desenhos da tumba, primeiro que já eram mortos, matavam, para que ninguém soubesse onde é que o faraó ia ser enterrado. Como é que tinha que chegar lá na tumba dele.
E todos aqueles escravos que carregavam o sarcófago também já eram fechados lá para morrer ali dentro também. Para não saber, para entrar lá tem que fazer isso. Ninguém sabia como chegar. Mas, vocês sabem que o Egito tem o rio Nilo. Quando ele enche, dá umas enchentes dele, ele traz uns lodos e que fertiliza toda aquela parte de cima dos terrenos onde eles plantam o trigo. Então, um dos símbolos do Egito é o trigo. E como eles acreditavam que ele ia passar para o outro lado da vida, ele tinha que levar alguma coisa para comer. Então eles eram sepultados com riquezas, com os ramos de trigo e um potinho de mel. Essa era a alimentação do faraó. Os índios também até hoje acreditam nisso. Fazem oferendas, fazem as cremações desde a época, antes da época medieval, para que liberte a alma das pessoas. Então é cremado em praça pública ainda hoje existe. Na Índia ainda fazem isso, em alguns lugares. Porque senão dá muita aglomeração, não é muito interessante. Então, essas coisas de morte não é uma exclusividade de saber da doutrina dos espíritos. A doutrina espírita é uma doutrina recente. Ela tem 160 anos de codificação. Começou um pouquinho antes, mas vamos começar de 1855, porque foi quando a primeira edição do Livro dos Espíritos foi lançada. Então a codificação começou ali. Então a doutrina espírita, ou seja, o kardecismo, começou ali, com a edição do Livro dos Espíritos em 1855. Então ela veio para tirar, né? A intenção era trazer a verdade sobre a vida e a vida após a vida. Acabamos matando a morte. A morte não existe. Existe a morte do corpo físico. Mas o espírito sobrevive a tudo. Muito bem. Aí a gente faz a seguinte pergunta. Para que a gente vive? Qual é o sentido da vida? Vocês já se perguntaram isso? Conseguiram ter uma resposta? Porque se nós não entendermos essas questões, né, se nós não temos nem certeza disso, o que nós estamos fazendo, nós nem nos conhecemos. Nós nem nos conhecemos. Nós conhecemos a vida de todo mundo, mas nós não nos conhecemos. Então falta também e aprender qual é o sentido da vida. Veja, teve um filósofo, teve, lógico, já faz muitos anos, que ele viveu do ano de 552 a 489 a.C. Esse cara chamava-se Confúcio, chinês. Ele dizia o seguinte: quem não sabe o que é a vida, como poderia saber o que é a morte? Se a gente nem sabe por que a gente vive, como é que eu vou entender a morte? Tem povos, tem lugares, que quando a pessoa nasce, eles abrem uma choradeira terrível. E quando morre, eles fazem festa, ficam felizes. Ele diz que a alma está voltando para onde? De onde vem? Enquanto ela entra no plano terreno, ela vem para sofrer. Então tem pessoas povos que fazem essas coisas assim bem interessantes. Então aí agora vai uma leitura que eu gostaria de recomendar. Aliás, nós recomendamos a doutrina. Primeiro, Livro dos Espíritos. Para a gente entender um pouco essas coisas, eu não vou ler, tá? Só vou dar o capítulo, mesmo porque senão fica muito cansativo. Livro 1, capítulo 4, questão 68. Aqui está falando do princípio vital e no item 2, a vida e a morte. Querem saber sobre a vida e a morte? Leiam esse capítulo. Livro dos Espíritos. Livro 1, capítulo 4, sobre o princípio vital e a vida e a morte. Questão 68. Essa é uma recomendação.
A outra parte do livro dos Espíritos é o livro 2, capítulo 2, encarnação dos Espíritos, ou seja, reencarnação. Questão 132, objetivos da reencarnação. Interessante a recomendação dessa leitura. Não só ler, como estudar essas questões. Leia, analise e veja se é racional ou não é racional. Se tem lógica ou não tem lógica. Outro, livro 2, capítulo 3, item 149. A alma depois da morte. Item 163. Perturbação espírita. Quem levantou a mão que não tem medo de morrer? Vocês pensam que vai ser fácil? Existe uma parte que chama-se perturbação espírita. Será porque eu sou espírita, eu sou treinado? Não sou coisa nenhuma. Nós vamos sofrer mesmo. Sabe por quê? Porque todos nós, queiramos ou não, somos muito apegados às coisas materiais. As coisas que nós vamos deixar. Entende? Eu sou egoísta, eu não quero deixar aquilo. Além do que, se eu não for colocado para dormir, para não ver o sofrimento dos outros, nem todo mundo causa sofrimento. Tem muita gente que causa alegria. Quando vai, né? Boto para dormir para não ver o outro sofrer, porque senão também vai sofrer. Vendo que as pessoas estão sofrendo por causa dele. Por ele ter morrido. Ou seja, as pessoas que fazem toda essa cena são aquelas que justamente têm medo da morte e não acreditam que haja vida após a morte. Porque se acreditasse, não sofreria tanto. Eu sempre falo isso, e vou falar mais uma vez, isso não é nossa aqui, as questões da doutrina dos Espíritos, mas um cidadão que vocês devem ter conhecido, pelo menos ouvido falar, chamava-se Padre Bianchini, sujeito muito inteligente. Assisti uma vez uma missa de 7º dia de um amigo meu. E ele disse o seguinte, fazia uma semana que o nosso amigo tinha desencarnado. E ele disse o seguinte: não faz uma semana que nós estamos mais longe do Fred. O Fred era o meu amigo. Mas faz uma semana que nós estamos mais próximos dele. Aí disse: como é que pode isso? Bom, se ele foi há uma semana, está quase chegando a tua vez também. Então nós nos afastamos, nós nos aproximamos a cada dia. Até então eu nunca tinha pensado nisso. Sabe por quê? Que fica a saudade, né? Aquela saudade que dificulta muito, a falta de tocar na pessoa. Isso aqui, boca seca. A falta da pessoa estar perto da gente. Então isso nos deixa assim, sempre bem para baixo. Né? Não é que não deva ficar triste, a gente tem essas questões de chorar, tudo, mas a gente não pode se tornar isso uma coisa obsessiva. Muito bem. E um cara que foi condenado à morte, e ele fez um discurso, todos devem conhecer, um cidadão chamado Sócrates. Sócrates ele dizia o seguinte, que a morte é um bem. A morte é um bem. Esse cara viveu no ano de 459 também, por aí, antes de Cristo. A morte é um bem. Se a morte, porém, é a passagem da alma para o além-túmulo, é uma grande oportunidade para encontrar homens ilustres e continuar aprendendo com eles. Ele foi condenado injustamente, mas aceitou a condenação. Tomou cicuta, parece, e morreu. Mas deixou um aprendizado. Nunca escreveu nada. Quem escreveu foram os seus seguidores. A gente pode chamar até de discípulo. Ele afirma ainda que
a tranquilidade interior do homem honesto é superior à morte. Ou seja, a paz de espírito que a gente tem. Aquilo que a gente tem de melhor para nós, ou seja, o homem honesto. E tudo tem uma razão de ser, inclusive a sua condenação e a sua morte. Tudo tem uma razão. E diz ele o seguinte: como não recebeu nenhum sinal divino que o detivesse, a morte era o maior dos bens. Ou seja, e ele deixou uma frase que eu deixo para todos nós. Ele diz o seguinte: mas é chegada a hora de partir. Eu para a morte e vós para a vida. Quem de nós se encontra para o melhor destino? Aquele que morreu ou aquele que ficou? Ele desafiou isso. Todos nós ignoramos, exceto Deus. Somente Deus conhece a verdade. Então veja. Às vezes a gente pensa que a pessoa que desencarnou, às vezes ele está melhor ali do que se estivesse nesse plano físico. Plano de provas e expiações. Então quem vai ficar melhor? É o cara que foi ou eu que fico? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer para nós. Muito bem. Dizia ele ainda: se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam canceladas todas as suas maldades, não apenas de seu corpo, mas também de sua alma. Qual seria o sentido da vida, então? Se não continuasse? Nós estamos aqui nesse plano para resgatar coisas que deixamos de fazer no passado. Estamos aqui para crescer. Entender o que é a vida. Por que eu estou aqui nesse ambiente, nesse plano terreno? Nós temos que entender isso. É difícil? É muito difícil. Muito difícil mesmo. E tem outras coisas que Sócrates também disse, eu quero tentar chegar ainda num texto final, mas eu não sei se vai dar tempo. Em todo caso, vamos lá. Ele diz o seguinte: a conclusão a que chega nessa busca é que o ser humano é um espírito encarnado, ou seja, uma entidade espiritual que vive por algum tempo na matéria. Ou seja, nós temos um prazo, um tempo na matéria. Depois, nós voltamos de onde viemos. Ou seja, de onde viemos não é bem assim. Nós viemos do plano espiritual, sim, mas para onde nós vamos, ele vai dizer na frente. Você colhe aquilo que você planta. Você vai para onde conquistou. Caso contrário, essa é a nossa luta aqui. Né? Então, no mundo físico, a alma normalmente se conturba e fica perdida, pois está agora vinculada a objetos perecíveis. O espírito está num tormento aqui dentro do corpo físico. Ele está aprisionado ao corpo físico. Tanto é que quando a gente vai dormir, a gente se liberta, sonha, vai em lugares. Eu nunca tive naquele lugar. Teve sim. Se a tua alma, o teu espírito foi, é porque você já teve. Então ele se liberta, sai do peso do corpo físico. É difícil entender isso? É difícil, mas se você participar de estudo e começar a estudar a doutrina, você vai ver que não é. Que tem lógica, que tem razão. Tanto que Kardec diz o seguinte: não acredite em tudo que vos falo, passe tudo pelo crivo da lógica e da razão. Se um dia a ciência disser que tudo isso que está escrito aqui não é verdade, jogue tudo fora e comece de novo. Até hoje a ciência não diz o contrário. Então nós seguimos o que é científico, ou seja, é o que está mais próximo da realidade. Muito bem. Segundo ele, a morte é fundamental, porque permite que a alma se distancie novamente da matéria orgânica e, na esfera essencial, alcance o verdadeiro conhecimento. Você sabe o que a gente leva quando desencarna? Nesse capítulo que eu disse para vocês aqui do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte:
Quando nós desencarnamos, nós levamos só 3 coisas: a inteligência, o conhecimento e os dotes morais. Nada mais. Nem pense em levar o carro, porque não vai. A poupança, carteira de trabalho, já está aposentado, isso não serve. Vai trabalhar muito mais. Porque tem muita dívida para pagar. E vai passar um bocado, um mau bocado, aonde ele conquistou aquele espaço. Muito bem. Assim, somente os que exercem a virtude nada têm a temer da vida, que continua depois da morte. Quanto aos que cultivaram os vícios, colherão do outro lado o que plantaram durante a existência na matéria. O que nós estamos plantando aqui? Aí é de cada um. Muito bem. Diz aqui ele no final, esse seu que eu peguei parte dele, ele diz o seguinte: defendia já naquela época a imortalidade da alma. Aliás, Sócrates foi uma das pessoas que nós aqui tratamos de perispírito. Ele já naquela época chamava do cargo sutil da alma. Assim que ele chamava do perispírito. Vê como ele já tinha uma ideia de espiritualidade, dessas coisas. Nós ainda temos dificuldade hoje. Ele já, 400 anos antes de Cristo, ele já falava isso. Jesus veio e disse de novo a mesma, um monte de coisa. E nós ainda não entendemos. Ninguém vai ao Pai se não nascer de novo. Como um homem velho pode ser criança novamente? O que é da carne é da carne. O que vem do Espírito é do Espírito. A carne vai apodrecer, o Espírito vai renascer. Ou seja, para a gente terminar aquele texto ali, depois eu vou ler um pedacinho do negócio para vocês. Eu sempre dou o exemplo de uma maçã, pode ser qualquer fruta. A maçã ela é revestida com uma casca, depois nós temos a polpa, e depois nós temos aquele carocinho ali. Ali assim tem umas coisas chamadas semente. Perfeito? Muito bem. Se nós transportarmos o nosso corpo físico para essa maçã, vamos ver aqui. A casca é o nosso corpo físico. A polpa é o perispírito, ou seja, o que eu provoco no meu corpo físico, eu vou manchar a polpa. Quando eu bato ali, vai ficar meio escuro, por exemplo. São as minhas mazelas que eu vou marcar ali para depois ter que resgatar. E aí, como eu não tratei bem a semente que está ali, se eu plantar aquela semente, ela vai nascer de novo. Ou não? Só que ela pode não vir perfeita. Porque eu deixei maculado o perispírito. Como o espírito precisa do perispírito para reencarnar, tudo que está marcado ali vem de acordo com aquilo que eu causei. É o que ele diz ali. Quanto aos que cultivaram os vícios, colherão do outro lado o que plantaram durante a existência da matéria. Nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Além de ter a clara percepção de que havia sido imbuído por Apolo, era um deus da mitologia grega, né? Um dos principais deuses da mitologia greco-romana. Deu um compromisso especial, a disseminação da máxima desta divindade. Aí fala, conhece-te a ti mesmo. Vocês se conhecem? Eu me conheço? Então está na hora de começar a se conhecer. Somos um espírito em crescimento, em evolução. O dia que a gente colocar isso na nossa cabeça, nós vamos passar a entender a vida de forma diferente. Não tem ninguém igual aqui, ó. Não tem ninguém igual. Todos aqui têm pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, evolução diferente, digitais diferentes. Então, é por isso, esse shape que nós temos aqui, ou seja, essa forma física que cada um de nós tem, é a que nós conquistamos. Mas aí vem, eu não gosto de mim. Vou fazer uma plástica. Começa a puxar tudo que é canto. Não estou falando daquela de
ir buscar uma autoestima. Sofreu um acidente, dá para arrumar, arrume, não tem problema. Mas quando você não se gosta, você não pode dizer de forma alguma que ama e teme a Deus. Porque se nós somos filhos da criação e nós vemos assim, e eu não estou gostando de mim, eu estou contra a vontade da criação. Ele não falou ali que nós vamos colher aquilo que nós plantamos? Então, se eu já não me gosto, eu não vou entender coisa de vida e de morte. Eu quero encerrar nesses últimos 5 minutos, quero ler um texto aqui. Esse texto eu já li aqui, já faz uns 2 anos. Eu ganhei isso aqui de alguém e encontrei lá em casa, estava junto com outro texto aqui, eu digo, eu vou levar isso aqui para ler novamente. A tua mãe gostou muito disso aqui, até deu uma cópia para ela. Esse cidadão que escreveu isso aqui chama-se Charles Chaplin. Você já ouviu falar de Charles Chaplin? Sujeito genial, né? Ele dizia o seguinte, nós estamos falando se a gente se gosta ou não se gosta, e aí é uma lição de vida. Ele diz o seguinte, os calouros já conhecem. Quando me amei de verdade, compreendi em qualquer circunstância que eu estava no lugar certo, na hora certa e no momento exato. E então pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome: autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que minha angústia, meu sofrimento emocional, não passa de um sinal de que estou indo contra minhas verdades. Hoje eu sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje eu chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa, ou não é o momento, ou a pessoa não está preparada, inclusive eu mesmo. Hoje eu sei que isso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável. Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje eu sei que isso se chama amor próprio. Amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos, abandonei os projetos megalômanos de futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje eu sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão, e com isso errei muito menos vezes. Hoje descobri a humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de preocupar com o futuro. Agora, me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. E por último, quando me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas, quando a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver. Gente, estava falando aqui com uma moça ainda há pouco, que tem um estudo universitário, não sei de onde é que é essa universidade. Ele falou quase aqui no final que nós queremos vivemos do passado e do futuro. Parece que tem um dado estatístico que diz o seguinte: nós vivemos hoje 75% vivendo de coisas do passado e 20% no futuro, coisa que nem aconteceu ainda. Nós só vivemos 5% no presente. Por isso que eu vivo cheio de problema na cabeça, me remoendo de coisa passada.
e tentando fazer coisa do futuro que nem chegou ainda. Ou seja, eu vivo de ilusão. E me esqueço de viver o presente. É o que Charles Chaplin falou. Aliás, vocês têm certeza que vocês vão estar aqui amanhã? Todos nós queremos. Mas a gente não sabe. Nós podemos até levantar a mão. Não quero que levante a mão. Não precisa. Mas não é tão simples assim. Então, se nós temos dificuldade de entender as coisas e de ficar olhando para o passado e tentando olhar o futuro, todos nós planejamos coisas para o futuro, mas dentro do presente, o Chico Xavier nos deixou uma frase muito interessante. Seguinte: eu não posso voltar atrás para fazer um novo começo, mas eu posso começar agora para fazer um novo fim. Então hoje é o dia, hoje. Não é amanhã, hoje. Que horas são 8h30 agora. Tem tempo, o dia acaba à meia-noite, então tem muita coisa. Se eu deixei de fazer, dá tempo de fazer. Ah não, mas já é tarde, vou tomar uma coisinha aqui. Não, se dá tempo, faça. Entende? Esse é o negócio para nós entender as questões da vida que nós vivemos aqui e o pós-vida, que é a vida continua. Essa é a bondade de Deus, de nos dar tantas oportunidades quantas foram possíveis para que eu aprenda. Agora, o aprender depende de cada um de nós. Acabamos por aqui. Espero ter contribuído com alguma coisa para todos vocês. Eu agradeço a energia passada por nós aqui. Desejo a todos uma boa noite, volte sempre. Que Deus os abençoe. Estamos sempre de braços abertos para recebê-los. Muito obrigado.